Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus, porque chegamos até aqui mais uma vez para esse momento da live Gotas de Orvalho. Queremos louvar infinitamente ao nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, porque Ele nos trouxe até aqui para a glória do Seu nome e para a exaltação da Sua benignidade. Estamos de volta com a live de todas as manhãs, Gotas de Orvalho, e convidamos a você e a sua família para esses momentos de edificação e de alegria na presença do nosso Deus. A Ele, portanto, ao Senhor, a nossa devoção e a nossa gratidão, dia após dia, porquanto Ele é fiel. E nele podemos descansar. Ele é o motivo da nossa existência, Ele é o motivo da nossa resistência e caminhada aqui neste mundo. Portanto, Deus seja eternamente louvado, agora e para sempre, pois somente Ele pode nos fortalecer, nos encher da sua graça e do fervor que a sua bondade e misericórdia nos favorecem. Deus seja louvado. E vamos à nossa meditação nesta manhã de quarta-feira com a nossa live Gotas de Orvalho. Nós estamos ainda no capítulo 20 do livro do Êxodo e o final deste capítulo já começa com o registro das leis cerimoniais, como são chamadas, leis cívicas que foram colocadas para ajudar nas decisões e movimentações que haveriam de acontecer pelo povo durante a sua caminhada no deserto e fora do deserto. Durante o tempo em que o povo existisse, essas leis haveriam de conduzir toda essa gente no caminho do relacionamento com Deus. E no capítulo 20, os últimos versículos do capítulo 20, é colocado a lei ou as leis a respeito dos altares. E aí são diversos registros que não estão de acordo com o nosso tema, porque o nosso tema aqui nos orienta a que devamos estar voltados para a nossa caminhada em defesa da fé que foi dado aos crentes, a fé que uma vez foi entregue aos crentes. Então a nossa
argumentação, dia após dia, se restringe ao exercício da fé, à obediência aos movimentos que a fé produz, a nossa condição de homens e mulheres que receberam da parte do Senhor essa fé que enaltece a grandeza do nosso Deus. Então, por isso, muitos dos textos, especialmente do chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que falam sobre essas mais diversas leis que foram colocadas para Israel. O nosso tema nos chama para a atitude que cada um deve tomar em relação à nossa crença, à nossa fé, o nosso comportamento de homens e mulheres que temem e andam na presença de Deus. Então, o capítulo 20 termina com o registro das leis a respeito dos altares. E aí começa o 21, trazendo-nos as leis a respeito dos escravos. E durante todo o capítulo 21 e o capítulo 22 do livro de Êxodo e também parte do capítulo 23 são capítulos que trazem a demonstração do interesse do Senhor em relação à vida social, a vida espiritual também não poderia deixar de ser, a vida como nação de um povo que foi conquistado pelo Senhor para continuar a anunciar e dar testemunho da bondade e da misericórdia do Senhor. Então, no capítulo 21, temos as leis a respeito da violência, as leis a respeito das responsabilidades dos donos, dos possuidores de animais, as leis a respeito da propriedade, as leis civis e religiosas, como citamos aqui agora há pouco, as leis civis e religiosas que orientavam as pessoas a viverem uma vida equilibrada, socialmente equilibrada. As leis que indicavam e orientavam as pessoas nessa direção. O capítulo 23 fala, a partir do versículo 1, sobre a justiça e a misericórdia que cada pessoa deve ter. É uma conjugação, é uma união, é o somatório da justiça e da misericórdia para com aqueles que vivem neste mundo. Nós não podemos viver, portanto, sem essas duas coisas, a justiça e a misericórdia. E aqui nos diz, no capítulo 23, a gente vai ler, são os 2 primeiros, aliás, os 4 primeiros versículos,
diz: não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa. Não siga a multidão para fazer o mal o mal e num processo não deponha contra a maioria para torcer a justiça. Não seja parcial nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Se você encontrar desgarrado o boi ou o jumento do seu inimigo, leve-o sem falta de volta para ele. Se você vir prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que odeia você, não o abandone, mas ajude o dono a erguer o animal. É uma orientação especial para os que deveriam e devem estar diante das decisões, nos relacionamentos, nos acordos que a gente faz durante toda a vida. Então é prescrito que essas pessoas, que todos nós, nos comportemos como verdadeiros juízes e homens e mulheres que estão prontos a ajudar o bem-estar do próximo e daqueles que necessitam da nossa ajuda. A partir do versículo 6, do 23, há orientações para os juízes, que são as pessoas que julgam as nossas causas, que determinam as decisões de acordo com o que preceitua a lei ou as leis. E é colocado o seguinte: não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Era uma orientação ao juiz a ter cuidado com o pobre no momento em que ele estivesse precisando de ser julgado a sua causa, orientado à sua causa. Fique longe da falsa acusação. É a primeira orientação em destaque que ele dá para os juízes. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Não oprima o estrangeiro. Você sabe o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros na terra do Egito. Então, algumas coisas que o Senhor faz destaque aos que julgam. Primeiro, eles não devem se ater, não devem estar perto da falsa acusação. A falsa acusação é nociva à determinação de um juízo equilibrado. Você não pode fazer um juízo equilibrado acompanhado ou orientado pela falsa acusação. Não matar o inocente, o justo, porque o Senhor não justificaria o ímpio. Você mata o justo e faz
comete uma impiedade e o Senhor não tolera a impiedade. Também não aceitar o suborno. O suborno é uma chaga cívica, moral e espiritual que leva à desgraça uma nação inteira. Juízes subornados, homens e mulheres subornados, é o câncer em uma sociedade que deve andar equilibrada. Então, a falsa acusação, matar o inocente e aceitar suborno, porque ela cega, o suborno cega até o mais inteligente e perverte as palavras daqueles que são justos. Por causa do suborno, essas pessoas se entregam a toda sorte de depoimento e de afirmações. Mas a outra coisa também é não aderir à opressão, especialmente do estrangeiro. Não oprima o estrangeiro. E aí o Senhor chama a atenção para a experiência daquele povo, a experiência que tiveram como estrangeiros. Pois ele diz, não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiros, pois foram estrangeiros na terra do Egito. O Senhor apela para a experiência em relação à vida de estrangeiros que o povo teve durante o Egito e durante a existência, a convivência na terra do Egito. E foi um período muito grande que eles tiveram nessa condição de estrangeiros. E eles sabiam muito bem como é que eram tratados os estrangeiros na terra do Egito. Então, é uma recomendação que está inserida nos comportamentos dos homens, das mulheres, dos jovens, de todos quanto estão diante da face do Senhor para viver uma vida de equilíbrio e de bondade. Aí, mais uma vez, esteja longe da falsa acusação, não acusar falsamente, não matar o inocente, não aceitar suborno e não oprimir o estrangeiro. São orientações riquíssimas que nós devemos adotar. Amanhã a gente continua meditando aqui com os irmãos e amigos e nós esperamos que você esteja conosco amanhã a partir das 6 horas, se o bom Deus permitir, se Ele permitir, porque a sua permissão nesses casos é que nos fazem sobreviver e continuar fazendo a sua obra. E nós vamos agora ao momento da oração da fé, o momento do clamor, o momento em que estaremos diante do altar de Deus. E você é convidado, é convocado a permanecer na live para, juntamente conosco, clamar ao Deus dos céus. Somos necessitados
de que o Senhor atente para a nossa petição, para a nossa oração nesta manhã de quarta-feira. E nós temos aqui a relação de irmãos e irmãs que estão sempre conosco, acompanhando a live Gotas de Orvalho, e pelas quais a gente ora diariamente durante o momento da oração da fé. Vamos então colocar a relação diante do altar de Deus. A irmã Maria das Dores Costa, a irmã Maria de das Dores, a irmã Maria Feitosa, a irmã Saúde Lopes, a irmã Antônia Gomes, a irmã Ana Célia e quem mais? Todas essas irmãs estão conosco a cada manhã buscando a presença do nosso Deus. E temos também uma outra relação que devemos observar. Lembramos também que a nossa irmã Rita Daniel, lá na comunidade de Aroeira d'Água, município de Taboleiro do Norte, no Ceará, também está conosco, acompanhando a live Gotas de Orvalho, todos os dias que Deus dá. Aí temos a irmã Jailda Fernandes, pastor Vielândio, a Anábia, o Abinadab, que é a família do obreiro aí de Severiano Melo, onde estivemos ontem à noite confeccionando o boletim para o ano de 2022, o boletim de missões da região. É uma responsabilidade sempre da gente fazer, realizar esse trabalho, um trabalho que não chama realmente a atenção de ninguém, e não é para chamar a atenção, a não ser a atenção da responsabilidade de cada um de nós em relação à missão na região. Aí temos Jailda Fernandes e a família, estivemos ontem com eles ali. Deus abençoe. Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Lindinete Marroc, em Martins. Portanto, nós agradecemos a participação. Pastor João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros, presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Jacilene Noronha, aqui em Apodi, Reginaldo Costa, no bairro do IPE, aqui em Apodi, a irmã Mara Rebouças, em Santa Cruz, Arineide Freire, no assentamento Milagres, pastor Arthur Batista, aqui em Apodi, Girlene Monteiro, também em Apodi, Diana Holanda, no Encanto, Raimunda Marinho, no Rio Novo. Nós agradecemos a participação, Deus abençoe. Moura Maia, aqui em Apodi, Vânia Lúcia, também em Apodi, Vanúzia Lopes e Maria Valdete, também aqui em Apodi, e Luzia Gomes, onde é que reside Luzia Gomes? Vamos ver se tem, sim, é Apodi. Graças a Deus pela participação de todos, e agradecemos ao Senhor e pedimos a bênção de Deus
para todos segundo a sua bondade e misericórdia. Então vamos orar, vamos estar diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude nesses momentos de tantas dificuldades, de tantas lutas, de tantos problemas e desafios que temos pela frente. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Teu altar e agradecemos porque o Senhor tem o poder de nos orientar como devemos viver, como devemos andar. Ajuda-nos a ser obedientes à Tua voz, aos Teus ensinamentos, à graça que nos assiste, o amor manifesto na pessoa do Senhor Jesus. Abençoe cada irmão, cada irmã, cada amigo, os obreiros que estão diante do Teu altar agora juntamente conosco. Ajuda-nos, ó Senhor, e faze-nos viver a experiência viva do Evangelho da redenção. Senhor, Tu sabes das nossas dificuldades, das nossas lutas, dos nossos problemas e fraquezas. Tu conheces a nossa situação e, portanto, só a Tua boa mão estendida pode acalmar o mar, pode deter os ventos procelosos. Somente a Tua misericórdia pode nos encher da Tua bondade e da Tua misericórdia eterna. Abençoa, Senhor, todos quantos estão diante da Tua presença nesta manhã de quarta-feira. Aviva cada coração e renova cada vida. Nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos, porque acreditamos na Tua misericórdia e na Tua graça benfazeja. Nós Te pedimos, Te agradecemos e Te bendizemos por causa de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe os nossos irmãos, irmãs, os nossos amigos, que possamos estar firmes diante da Sua graça e diante do Seu amor. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos e, se o bom Deus permitir, estaremos aqui amanhã para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.